Fala, super! Tu já teve que se comunicar com uma pessoa que te deu medo de chegar perto dela? Aquela pessoa que tu precisava passar um recado, mas na hora de chegar e conversar com ela, tu chegou a se borrar de medo, porque, cara, é uma pessoa de cara amarrada, tá sempre séria, ela não dá muitos sorrisos, e tá sempre parece que tá observando e tá de mal com o mundo. Já teve que se comunicar com pessoas assim? Na tua família, no teu trabalho, lá no dia a dia, no colégio quando tu estudou? Em algum lugar eu tenho certeza que tu já teve que lidar com pessoas difíceis. E normalmente isso gera um embrulho no estômago, tu fica meio... Como que eu faço? E as pessoas que têm um controle emocional não tão bom assim, e isso é normal, tá? Porque isso a gente não aprende no colégio, isso não é tu o culpado disso, fica tranquilo. Inteligência emocional se adquire estudando e com o tempo, com experiência. Mas a gente fica, se tu tem um pouquinho de ansiedade, de será que a pessoa gosta de mim, não gosta? Tem aquela preocupação exagerada de que os outros precisam gostar ou não de ti, né? Porque isso é bobagem. Se gostar, gostou. Se não gostar, tá tudo certo. Não depende de ti. Se tu tem esse probleminha, às vezes tu não tem tanto controle emocional, tu se depara com uma pessoa que seja difícil de lidar, principalmente se tu tem ela como líder ou chefe, né? Ou se tu depende dela para executar alguma coisa, isso acaba te travando. E aí tu fica parado, estagnado. Eu não vou falar com ela, eu tô com medo. Eu preciso falar com o chefe lá, mas não vou. Deixa pra amanhã, né? Não precisa. Porque, cara, ele já tá com a cara fechada, por que eu vou lá falar com ele? Dessa vez, tu vai entender, de uma vez por todas, como lidar com pessoas difíceis. Já te adianto, não é mágica. Não é mágica. Um pelinho aqui. Eu parei aqui, muitas pessoas me questionam isso nas redes sociais, e comecei a pensar, como que eu faço? Porque eu lido com pessoas difíceis constantemente. No meu dia a dia de trabalho, já lidei com pessoas difíceis enquanto eu fui funcionário, quando eu fui repositor, empacotador de supermercado. Já lidei com pessoas difíceis, clientes, lido ainda até hoje. No dia a dia a gente lida, no trânsito, os caras buzinando, enchendo o saco. Como lidar com essa galera? Como que a gente faz para ter um dia tranquilo, mesmo tendo pessoas difíceis ali impactando o nosso dia a dia? Eu parei de tantas pessoas perguntarem, como eu falei, e comecei a raciocinar, entender a lógica de como que eu faço as coisas, porque isso vem muito natural. A gente precisa entender, óbvio, de várias bases para te conseguir ter o domínio de uma situação. Tem que entender como que as pessoas gesticulam, alguns gestos já te mostram alguma coisa, se a pessoa é fechada. Normalmente uma pessoa fechada, ela vai ficar com os braços cruzados assim, ó, tu pode até cuidar isso. Claro que tem um contexto de tudo isso. Daqui a pouco a pessoa tá com frio, tá com o braço cruzado, tu vai começar a achar que a pessoa tá fechada. Não é isso. Mas numa situação que tu tá conversando com a pessoa e ela tá assim, ela cruza os braços e ela pode assim, ó, daqui a pouco fazer isso aqui, ó. Imagina que eu tô reto aqui conversando contigo e eu faço assim, ó. Se eu estou no sentido contrário de você, normalmente, estudos comprovam isso, ainda mostra como que o corpo fala, né, os nossos gestos, comprovam que tu está querendo se afastar, que a pessoa não quer ficar muito perto de você. Braços cruzados, pernas cruzadas, então tudo isso são micros gestos que tu pode começar a ter uma análise maior. Óbvio, tem que se aprofundar mais nisso, não é o intuito do vídeo, mas é só para te dar um toque. São algumas coisas que tu pode começar a perceber. Outra coisa, se a pessoa bota a mão aqui, ó, e ela faz assim, ó. Esse tipo de cara aqui, ó. Ela tá totalmente fechada, ela não quer se comunicar muito contigo. Então tu tem que usar habilidades para você conseguir quebrar esse gelo e conseguir se conectar. Principalmente se tu tem um líder que tu quer se conectar, que tu precisa se conectar com ele para saber o que ele quer de ti. Que tipo de ação que tu tem que fazer para crescer. Se tu é algum líder e tu quer se conectar com um proprietário, como que tu se aproxima mais? Como que tu quer se conectar com algum
alguma pessoa do teu círculo onde tu vive, porque vai ser importante pro network, para te se conectar e aprender algumas coisas mais. Então é importante, tu vai ter que lidar com pessoas difíceis. Eu mapeei, como eu falei para vocês, então em 3 passos bem simples para vocês poderem replicar o que eu já faço. Já adianto para vocês que não é mágica e que tu vai ter que repetir as coisas. Assim como tu aprendeu a caminhar, lembra caminhar? Tu aprendeu a caminhar. Tu primeiro estava se arrastando, né? Gatinhando. Depois tu começou a caminhar, meio desengonçado lá, caiu para um lado, caiu para o outro. E aí depois tu começou, de tanto tombo que tu foi levando, tu começou a correr e virou um corredor, né? Não um corredor de São Silvestre, mas virou uma pessoa que sabe correr, sabe caminhar, se precisar correr, tu sabe correr. Mas de tanto aprender, aí seguiu uma rotina, tu repetiu. Então isso que eu vou te ensinar agora, se tu não sabe lidar com pessoas difíceis e tem problema, eu só te sugiro, aplica e aos poucos tu vai ganhando experiência e com a experiência tu vai conseguir, sim, assimilar isso de uma forma que tu vai conseguir aplicar no dia a dia, que tu vai conseguir fazer isso. Agora não pensa que vai ser do dia para a noite. Em algumas situações até pode alguma pessoa que já tem uma habilidade maior de comunicação conseguir fazer isso. Porém, na maioria dos casos, tu vai levar um tempo. Primeiro passo para te conseguir realmente se conectar com essas pessoas difíceis é ter um ponto em comum, encontrar esse ponto em comum. Imagina que você é roqueiro. Tu é roqueiro, tu tá vestido como roqueiro e tu saiu de casa para ir num show de rock. E aí um amigo teu te deu o mapa lá te deu lá o endereço da festa, do show, o evento de rock que ia ter. E tu colocou no Waze, falou lá pegou um Uber e foi até o evento, deu lá o endereço, o Uber botou e tu foi. E tu tá indo. Chegou no evento. Abre-se as portas lá do Uber, abre a porta, tu chega e diz pro rapaz lá da entrada, diz, cara, eu quero vir num show aí e tal, eu quero entrar. Mas tu não se explica para que é o show e simplesmente entra. Quando tu entra, que tu começa a entrar na porta, tu olha para um lado, tem uns caras com uns chapéu assim, parece os caras que estavam lá laçando, andando com alguns cavalos, com umas roupas, parece que cowboy e tal, e umas músicas lá da sertaneja. Aí tu olha para aquilo, todo vestido, como tem uma barba comprida, cabelo comprido, tatuagem e tal, vestido lá com a camiseta do AC/DC ou camiseta dos Rolling Stones. O que vai acontecer? As pessoas vão olhar para ti, vão dizer, o que esse cara tá fazendo aqui? E aí tu também vai te sentir mal porque, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto de sertanejo, eu gosto de rock. Não existe um ponto em comum neste quesito, música, nesses dois. Nessa situação não existe um ponto em comum. Então tu te sente mal, tu te afasta. É normal a pessoa se afastar nesse momento. Mas agora imagina que eu, Rottieri, gosto de rock e tu que tá me assistindo aí gosta de música sertaneja. Quando a gente se encontrar, a gente vai começar a conversar. A gente vai trocar uma ideia e aí tu vai perguntar pra mim, Rottieri, que tipo de música tu curte? Olha, eu gosto de rock. Ah, legal. Rock. Que tipo de rock tu gosta? Ah, eu gosto de AC/DC, eu gosto de Rolling Stones. Legal, Rottieri, legal. Pois é, bacana. Eu gosto de sertanejo, né, mas também acho interessante rock. Não é uma música que eu me conecte muito, mas eu gosto de escutar música. Mas olha só, tu gosta de ler? Tu lê livro e tal? Cara, eu gosto de ler. Tu já leu livro sobre música? Que tipo de livro que tu gosta? Olha, eu gosto mais de livro sobre gestão, sobre liderança, sobre comunicação, gestão de pessoas. Gosto de entender um pouco da dinâmica de gestão de empresas, de empreendedorismo. Pô, legal, cara. Inclusive saiu, né? Agora um livro sobre empreendedorismo lá do Flávio Augusto. Pô, saiu mesmo. Tu leu também? Sim, eu li, Rottieri. Li e gostei. Tu viu aquela página e tal? Pronto, gerei um ponto de conexão. Ele gosta de livro de empreendedorismo, o Rottieri. Então eu achei um ponto em comum. Fiz perguntas, mas não achei o ponto em comum na hora.
quando eu fiz algumas perguntas, teve alguma negativa. Não, ele não gosta de rock, ele gosta de rock, eu gosto de música sertaneja. Tá tudo certo, nós gostamos de música. Agora vamos ver se ele gosta de ler. Tem coisas que tu pode, nesse exemplo que eu te dei agora, que veio na minha cabeça e eu falei, mas o ponto em comum tu consegue descobrir perguntando, se relacionando. Se a pessoa é difícil, é chegar e dar um bom dia para ela. Vai ter algum momento que ela vai estar tomando café, que tu vai ter um tempo com ela. Se tu é funcionário, daqui a pouco, cara, tu vai ter que ir lá entregar um documento para ela, tu dá uma analisada rapidinho na mesa se é o teu líder. O que é que ele gosta? Eu vi ali aquele canequinha ali do AC/DC. Nesse exemplo que eu tô dando de rock. O cara gosta de rock, eu também gosto de rock. Vou trazer um videozinho lá do YouTube e vou, na hora do intervalo, eu vou dizer: ô, Thierry, dá uma olhadinha aqui, tu viu que saiu uma música nova do AC/DC? Pô, isso vai gerar um ponto de conexão muito forte. Como que eu faço normalmente, tá? Eu tive que, há pouco tempo, desenvolver um líder, um gestor. Ele comandava uma série de lideranças, né? Então ele é o gestor e abaixo dele tem vários líderes. E ele é um cara muito fechado, um cara correto, um cara íntegro, mas fechado. Ele não dá muito espaço para as pessoas falar e as pessoas ficam recuadas. E eu tinha que desenvolver ele, desenvolver essa parte da comunicação com ele. Só que ele, por ser muito difícil, eu fui contratado para desenvolver ele, já tinham me avisado, cara, primeiro eu tenho que me ambientalizar com ele, que é achar o meu ponto em comum. O que eu fiz? Eu peguei e saí com ele para dar uma volta de carro, para conhecer o que ele fazia e tal, em algumas lojas. E eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. Entender o que ele gostava, da onde ele veio, como que ele se desenvolveu. Eu sentei com ele, começamos a conversar, contei um pouco da minha história. Eu disse para ele: eu também vim de supermercado, comecei lá como empacotador. E tu começou como? Olha, eu também comecei como empacotador, ponto. Ponto em comum, conexão. Aí eu já falei: nossa, tu lembra como que era quando a gente começou? Eu lá em 2000, lá, como que eu fazia? E ele: nossa, eu também comecei e fazia assim, tinha fiscal lá, a gente tinha que anotar uns documentos, né? Quando a gente ia entregar a caixa de rancho, tinha que anotar o número lá, olhar o número da caixa de rancho. Hoje já é de outra forma. Aí nós começamos a se conectar. Ele contou umas histórias que ele tinha enfrentado lá com os clientes, que uma vez ele foi levar uma mercadoria no carrinho do cliente, esqueceu da mercadoria, eu falei que também tinha esquecido, e gerou uma conexão, começou a gerar um relacionamento. Então eu quebrei o gelo, me conectei, e identifiquei vários outros pontos em comum, porque aí tu vai conversando e tu vai identificando. O primeiro momento é quebrar o gelo. Quando tu quebra o gelo, tu já tem um ponto em comum. Aí o que acontece quando tu acha o ponto em comum? E o ponto em comum é só conversando, se relacionando, fazendo perguntas. Tu começa a se interessar para ficar interessante. O que é isso? Quando eu me interesso por algo que a pessoa gosta de forma sincera, não pode ser algo mentiroso, porque aí vai durar pouco tempo. Falsidade até dá certo. Eu não faço isso, mas até dá certo. Só que dura pouco tempo, porque vai chegar um momento que tu tá mentindo. Tu não gosta de rock, mas tu vai lá e fala que gosta de rock para se conectar com teu chefe. O que vai acontecer? Vai ter um dia que tu vai estar numa festa e pode ter certeza disso. Que por cargas d'água que o teu chefe vai estar entrando lá com a mulher dele, porque a mulher dele gosta de sertanejo, ele não gosta, mas foi lá com a mulher. E ele te encontra lá. E tu feliz. Música sertaneja, que legal. Ele vai descobrir a verdade. Uma vez o ponto de conexão sendo falso e ele sendo revelado que era falso, a conexão acaba e a confiança acaba. E uma vez confiança acabada, é bem difícil de tu recuperar. Tem como? Tem. Até dá pra gravar um vídeo sobre isso, mas é bem mais difícil. Então, acha o ponto em comum fazendo perguntas. Depois de tu achar esse ponto em comum, se for verdadeiro que os dois gostam disso, começa a se conectar com a pessoa. Começa a puxar assuntos sobre isso. Por exemplo, tem uma situação que aconteceu que o líder era muito difícil também e eu tinha que me conectar com ele.
E eu comecei, e aí tu tem que perceber as situações, ter a escuta ativa, né? Perceber, escutar, perceber o que a pessoa gosta, o que ela mais gosta de fazer no dia a dia, é isso que tu tem que fazer. E eu peguei e comecei a analisar esse líder e percebi que ele gostava de escutar uma rádio gaúcha. Uma rádio aqui do Rio Grande do Sul que fala noticiários e tal. O meu pai sempre gostou de escutar, o meu avô também, então eu conheço a rádio. Em algumas situações, falando sobre esporte, fala sobre previsão do tempo. Não é uma rádio que eu goste muito, mas de vez em quando eu escuto. Para mim achar um ponto em comum, eu achei aquilo ali, eu cheguei e disse... Eu vou falar um nome aqui irrisório, simplesmente para não estar passando o nome da pessoa. Ô, Joãozinho, e aí, tudo certo? Olha só, tu viu mesmo hoje na Gaúcha que vai chover a semana toda, semana que vem? O cara me olhou. Eu vi que vai... Tu escuta a Gaúcha? Esse cara, não escuto, de vez em quando, para ver a temperatura, para ver se vai chover, senão... E realmente eu faço isso. Mas não é algo que eu escute muito, então eu não comecei a falar muita coisa, mas gerou um ponto de atenção. Eu quebrei o gelo e o cara me olhou. Pois é. E aí eu comecei a gerar uma conversa. E aí, a partir daquele dia, sempre que eu chegava perto dele, eu dizia, e aí, vai chover hoje ou não? E aí, como que tá a temperatura? Como que vai ser o clima hoje? E o fim de semana, vai dar pra nós ir pra praia ou não? Gerava uma conexão. Já entendi que ele gostava de esporte, jogo de futebol, e aí tu vai gerando essa conexão e vai quebrando o gelo. Primeiro ponto, então, tu achar o ponto em comum, aí o ponto de conexão. Se interesse para ficar interessante. Quando tu se interessa, a pessoa vai perceber, opa, esse cara aí, ele gosta de entender o que eu gosto e tá legal. Segundo passo, depois que tu conecta, que tu tem um ponto de conexão com essa pessoa, entenda, todo mundo tem algum problema para resolver. Todo mundo. Que é o segundo ponto, tá? Gerar um micro resultado. Ou seja, resolver um problema. Não um problemão, mas um problema. Todo mundo tem um problema para ser resolvido. Se tu já tem uma atenção que essa pessoa te deu, tu vai trabalhar isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até tu sentir que o relacionamento, cara, tá melhor. Antes ele nem me olhava, agora já tá me olhando, tá me dando bom dia, boa tarde. Aí tu vai sentindo, opa, tá bacana, agora eu vou chegar e vou conversar. E sempre com postura. Não chega com a vozinha monotônica, que eu sempre falo, que é, oi, tudo bem? Como que você está? Tá tudo legal? Se eu estivesse falando assim agora no vídeo, tu já tinha dormido. Então, postura. Postura e falar com a voz, com um tom de voz, assim como eu tô falando. Se tu tem a voz fina, ok, mas tu não precisa falar sempre desse jeito. Eu não tô falando de como que a tua voz é. Pode ser fina, pode ser grossa, pode ser do jeito que for. Mas tu aumenta o tom e modula as coisas como se fosse uma nota de música, sabe? Uma música, ela tem várias notas, por isso que ela não é entediante. Se é uma coisa que eu falo só num tom, tu fica que meio, tipo, que chato, vou dormir, né? Então, não tenha postura na voz, nos gestos, se conecte, seja verdadeiro na hora que tu for falar com a pessoa. Para te gerar um micro resultado, tem que descobrir qual é o problema que a pessoa tem. Talvez lá no ponto de conexão, tu já meta uma pergunta, olha só, eu tô aqui, eu sou teu repositor, eu sou teu empacotador, ou eu tô aqui para contribuir com a equipe, tu sabe que eu atuo lá no outro corredor, tu atua nesse. Eu queria saber, cara, o que é que eu podia te ajudar aí? Que tipo de problema que tu tem que eu quero te ajudar? Vamos ver se alguma coisa eu consigo te auxiliar aí e resolver alguma coisa que... Alguma coisa está te incomodando aí. Eu sempre faço isso. Sempre. Eu acho o ponto comum e começo a entender. Começa a fazer pergunta. Quando no caso desse gestor, eu achei o ponto comum e perguntei para ele, cara, que tipo de situação que tá te incomodando aí no teu dia a dia, que tu sente que tá travando o teu crescimento da equipe? E aí ele disse para mim, tem uma loja que eu não consigo me conectar com o gestor. Olha que incrível isso. Ele, uma pessoa difícil, não conseguia se conectar com o gestor. Pela minha experiência, o que eu já entendi, o outro gestor também é meio fechado. Dito e feito. Fechou todas. Os dois eram cabeça fechada e aí dava fight.
os dois são bons, mas nenhum quer escutar o outro e cada um não sabem conversar. Resolvi no meu caso, para mim era simples de resolver. No teu caso, tu tem que entender algum problema que o teu líder ou que essa pessoa difícil tenha, que seja algo que tu tenha habilidade para resolver, e aí tu identifica isso e resolve, gera um micro resultado para ela. Nesse exemplo que eu dei, o que eu fiz? Eu fui até o gestor, fui com os dois, fui com esse difícil que eu estava trabalhando e cheguei até o outro, sentei com os dois e comecei a perguntar para esse gestor. Fiz a mesma coisa, achei ponto em comum, me conectei, conversei com ele e disse, cara, tu tem uma entregabilidade alta de resultado, a tua loja está perfeita, está redonda, mas tem algumas coisas que a gente sente, a equipe sente, a empresa sente, que tu tá travado, que tu não consegue desenvolver. A evidência disso é que tem algumas pessoas que acabam falando que não se sentem de uma forma tranquila, não consegue desenvolver uma conversa com você de uma forma mais leve, porque parece que tu tá sempre fechado. E realmente, eu vim aqui falar contigo agora, tu transparece isso, mas não quer dizer que tu seja assim. A gente quer entender qual é o motivo, o que a gente pode te ajudar nisso. E esse gestor simplesmente disse para nós que ele não estava percebendo isso. Que ele é assim, que foi a forma que ele aprendeu, mas que ele estava disposto a melhorar. E a gente fez um trabalho, ele melhorou lá e deu tudo certo. Eu resolvi um micro resultado. Com o micro resultado que eu dei para esse gestor, eu resolvi um problema que ele tinha. E aí o que aconteceu? Começou a confiar mais em mim. O que tu pode fazer aí aonde tu trabalha? Eu não sei qual que é a situação, mas se tu tem um chefe que é meio fechado, o que será que está incomodando ele? Tu pode observar se tu não quiser perguntar. Cara, eu já observei que toda hora ele está se incomodando lá que o FLV está sempre sujo. Está sempre sujo. A galera não consegue deixar arrumado. Vou lá pegar e vou dar um jeito e vou deixar limpo o negócio. Vou lá resolver. Vou lá falar com a galera para ver se a gente consegue pegar ou dar um toque lá com a galera. Se nós arrumar isso aqui, vai ficar melhor lá. O cara vai achar que... vai perceber que a gente está fazendo as coisas certas e nós não vamos ter problema com ele. Ou daqui a pouco é algo simples, como tem uma pilha de documento lá que ele não consegue organizar na mesa dele. Se propõe a arrumar. Faz todas as tuas tarefas, chega para ele e diz... Ô, Thierry, olha só, tudo que tu pediu para mim fazer tá pronto. O que tu precisa aí da minha ajuda para mim poder te auxiliar aí? Ele vai te dizer, tu resolve, o cara vai dizer, opa, ele resolve o problema. E ele veio aqui me perguntar. Que legal, que bacana. Além de estar disposto a se interessar para ficar interessante, tu tá resolvendo um micro problema para ele. Aí tu conecta. Fazendo isso, tu já pode passar para o passo 3. E só lembrando, o passo 1, o passo 2, eles são um consequência do outro, assim como o 3, e para algumas situações vai demorar mais tempo, para outras menos. Então, isso depende muito. Talvez, às vezes, em uma semana tu consegue aplicar os 3. Talvez vai demorar 3 semanas, 4, um mês. Tudo depende do grau de relacionamento que tu já tem com essa pessoa que tu precisa se conectar. Se tu não tem nada de relacionamento, vai demorar mais tempo. Tudo demora um certo tempo. Não queira fazer as coisas do dia para a noite, porque não vai acontecer. Tem que ter repetição, tem que ter experiência e tu tem que ir constantemente aplicando isso. O terceiro ponto, então, depois que tu achou o ponto em comum, se conectou com essa pessoa, tu já gerou alguns micro resultados. É importante não gerar um, mas gerar 2, 3, 4. Sempre entregar mais do que tu pode, tá? Tu se conecta, resolve um problema. Depois que tu faz isso, tu vai para o terceiro passo, que é evidenciar algo que te incomode e que talvez esteja travando, provavelmente está travando ele para progredir ou está fechando ele para as outras pessoas. O que é isso? Evidenciar algo que esteja te incomodando e talvez esteja incomodando as outras pessoas. Se ele é fechado, se ele é totalmente fechado, isso incomoda não só você, mas as outras pessoas. Então, o que tu pode fazer se tu seguir exatamente esse passo a passo? Tu gerou um ponto em comum, tu simplesmente gerou micro resultados e agora tu tem mais relacionamento com ele. E no momento certo que tu tiver uma abertura para falar,
tu pega e evidencia o quanto isso melhorou o teu relacionamento. Neste exemplo, que eu estava falando do cara fechado, do gestor fechado. Foi exatamente isso que eu fiz. Gerei um ponto de conexão, eu me conectei com ele, depois eu resolvi o problema lá com o gestor e gerei alguns outros micro resultados por ter experiência, ele foi me passando alguns problemas, a gente resolvia rápido. Para ter uma ideia, ele tinha necessidade de preencher uma planilha e ele não tinha conhecimento de Excel. Eu ensinei como mexer no Excel, dei uma planilha preenchida e ele ficou super feliz. Eu fui verdadeiro, me conectei com ele mais ainda, gerei um micro resultado e ele cada vez mais confiando em mim. Aí teve um belo dia que eu tive a oportunidade de evidenciar o quanto isso travava ele de crescer, essa parte do estar fechado para os outros. Eu disse para ele, olha só, Pedrinho, né? Vamos dar o nome de Pedrinho como eu falei. Pedrinho, lembra daquele dia que a gente foi lá no gestor e a gente trabalhou lá com ele para vocês se conectarem melhor, para vocês alinharem o que cada um esperava do outro. Melhorou ou não melhorou a tua comunicação com ele? Olha, Rutieri, melhorou e muito. Inclusive os resultados agora estão andando. Óbvio que a gente não é amigão, né? Mas não precisa ser amigo, já adianto para ti, não precisa ser amigo, né? Mas a gente está conseguindo desenrolar um trabalho bom, a loja já estava funcionando, hoje eu consigo chegar lá, me comunicar com ele, faz pouco tempo, faz menos de um mês que a gente fez isso, então demora ainda, mas já melhorou bastante. Eu disse, imagina se tu conseguir fazer isso com os outros gestores. Mesmo aqueles que tu já tem um convívio melhor. Se tu conseguir gerar essa empatia que tu gerou com ele, essa conversa, esse bate-papo no formato que eu te ensinei, chegar, cumprimentar, verificar quais são os problemas que ele tem para resolver, buscar resolver algum problema. Eu ensinei para ele exatamente isso que eu estou falando para ti agora. Se conecte, gere um micro resultado, depois evidencie aquilo que está atrapalhando da outra pessoa crescer. Ele parou, pensou para mim, olhou para mim e disse, interessante isso, mas como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Porque o que tá me atrapalhando? Aí foi quando ele me deu a abertura e eu peguei e falei, olha, até para mim, que tenho experiência em gestão de pessoas, foi difícil me conectar contigo. Eu fiz pergunta para ti, eu tentei quebrar o gelo, fiz vários questionamentos, achei algumas situações que nós dois gostávamos, a gente se comunicou, conversou, trocou ideia, mas mesmo assim eu senti que tu estava afastado. Por que tu faz isso? Qual que é o motivo de tu fazer isso? Aí ele disse pra mim, olha cara, eu já comecei como empacotador, como eu te falei, nós dois começamos, e eu não era assim. Mas eu comecei a ficar cascudo de tanto tomar porrada. Eu querer ajudar todo mundo e os caras me davam porrada. E aí uma vez eu quase fui demitido e, cara, de lá pra cá eu prometi pra mim mesmo que eu não ia de maneira alguma mostrar os dentes pros outros e ia ser só técnico e nada mais. Eu disse pra ele, isso te traz bons resultados? Aí ele disse pra mim, olha, eu até consigo gerar resultado para a empresa, gero resultado operacional, mas o meu próprio diretor já me falou que muitas vezes a gente perde as lideranças porque eu sou muito fechado e muitas vezes eu passo a impressão de ser arrogante. Eu disse, pois é, exatamente isso está acontecendo. Tu não é assim, mas tu está passando que tu é assim. Posso te dizer uma coisa? Tu não precisa ser assim para realmente ter resultado. E ninguém vai te passar para trás ou alguma coisa se tu entregar resultado, porque tu já entrega. O resultado, ele mata qualquer questionamento. Então, tu continua entregando resultado, mas agora a gente só vai trabalhar a tua fala, a forma de falar. Tu vai chegar nos teus gerentes, nos teus gestores que tu vai lá coordenar, e tu vai chegar e vai conversar com eles. Tu vai dar bom dia, tu vai anotar as necessidades que eles têm, tu vai resolver um problema para eles, vai gerar um micro resultado, pelo menos uns 2, 3 por semana, vai resolver os problemas deles, tu vai se conectar com eles. Tu vai gerar relacionamento, confiança e as pessoas vão estar contigo. Tu não precisa ser amigo das pessoas e ir lá tomar cafezinho no dia a dia com eles. Não precisa. Tu só precisa se conectar. No momento que tu se conecta, tu consegue gerar relacionamento, tem confiança e aí as pessoas vão estar contigo. Adivinha o que aconteceu? Nós estamos trabalhando isso ainda. Esse gestor melhorou o índice dele de conexão com
os liderados dele aumentou muito, os resultados continuam da mesma forma, só que melhores, e ele está mais tranquilo, menos estressado. Eu converso com ele, eu sinto que ele está mais sereno. Por quê? Porque eu não cheguei diretamente dizendo para ele, pô, tu é de cara fechada, cara. Pô, tu tem que mudar. Olha aí, tu tá atrapalhando todo o processo da empresa. Se eu falo isso, eu vou muito no bate, a pessoa se afasta. Nunca faça isso. Nunca faça. Ainda mais quando a pessoa tá de cabeça quente, se quando acontecer uma situação, nunca queira ir no front ali, porque a fogueira já tá em brasa. E tu vai lá e mete mais lenha e o bicho pega. Deixa a poeira acalmar se acontecer uma situação dessa, se conecte com a pessoa e no momento certo, quando tu tiver um relacionamento forte já com ela, tu vai lá e dá uma evidência. Olha, naquele dia tu falou desse jeito comigo e olha o atrito que gerou. Olha as pessoas que estavam na minha volta, os outros funcionários viram tu gritando comigo e o quanto pode ter impactado negativamente na tua imagem. Vai gerar um atrito muito grande para ti. Aí tu começa a evidenciar essas coisas para a pessoa e a pessoa vai pensar, nossa, o Rottieri se preocupa comigo, o Rottieri gera micro-resultado e ainda está me mostrando coisas que nenhuma pessoa teve coragem de me falar. Eu vou ter que escutar o cara. Rottieri, mas e se tudo isso que tu tá falando não der certo? Fica tranquilo. Eu vou te deixar mais tranquilo ainda. Olha só. A única coisa que depende de ti, os teus comportamentos e as tuas emoções. Só isso. É o que tu tem controle, o que tu pode comandar. As emoções que tu sente e o comportamento, como que tu age. Simples assim. Cuide disso que tu domina. Mudar uma outra pessoa tu não consegue, tu só consegue influenciar. E só se ela quiser mudar, ela vai mudar. Então, mesmo tu fazendo isso, não fique esperando que vai dar uns uns resultados fantásticos e agora eu vou conseguir fazer com que todas as pessoas que têm cara fechada, amarrada, vão se resolver. Não vai. Você precisa entender que você conseguindo trazer uma comunicação clara para essa pessoa e fazer com que ela entenda que ela não precisa ser cara amarrado para conseguir ter resultado, tu já ganhou um jogo. Tá tudo certo. Mas não se frustre, não fique esperando que as coisas aconteçam da melhor forma possível, porque precisa repetição. Repetição. Talvez tu vai ser a primeira pessoa que vai falar isso para ela, ela não vai acreditar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas falando, talvez ela acredite, tá tudo certo. Rottieri, eu não sou líder, eu não sou treinador, eu não tô nessa posição, eu sou funcionário. Como que eu faço? Faz a mesma coisa. Ponto de conexão. Depois tu vai gerar micro resultados. E no momento certo, tu pega e fala. Só que se tu é funcionário e tem um líder acima de você, faça isso. Quanto mais o ponto 1 e o ponto 2 forem feitos, mais abertura tu vai ter para falar alguma coisa que está atrapalhando o crescimento da pessoa. Lembra, tu tem na parte 3, que é evidenciar um problema que está atrapalhando a vida da pessoa, evidencie algo dando exemplos e dizendo, olha só, Rottieri, naquele dia você estava talvez com muita coisa para fazer e chegou um funcionário, o funcionário foi falar contigo e tu falou, depois eu falo. E aí eu percebi que a pessoa ficou num vermelha e tinha clientes na volta e os clientes meio que fizeram uma negação com a cabeça e eu fiquei preocupado porque, cara, eu te conheço, a gente já tem um relacionamento aí, eu já estou trabalhando há algum tempo aqui e eu sei que tu não é assim. Talvez tu tenha alguma coisa que tá gerando algum problema para ti e tal, que eu não quero nem saber, não é o caso eu saber isso, mas eu só quero te falar isso para ti porque eu sei que tu não é assim e talvez esteja parecendo que tu é um cara arrogante, estressado e eu sei que tu não é. Então, só para te avisar sobre isso que eu percebi e eu quero realmente que tu melhore aí, né, e que não gere esse desconforto pra ti, porque eu sei que tu é uma pessoa legal, bacana. Beleza. E vira as costas e sai fora. Tu evidenciou um problema que aconteceu
e disse lá pra ele. Se essa pessoa pegar e disser pra ti, ó, Rogério, não se mete na minha vida, quem sabe disso sou eu. Beleza. Já sabe que com essa pessoa tu não vai ter relacionamento e tá tudo certo. Vida que se segue. Rogério, eu sou funcionário, não aguento trabalhar nessa empresa porque é sempre assim e tal. Começa a procurar um outro lugar para te trabalhar. Tudo depende de ti. Quer dizer, as únicas coisas que dependem de ti é comportamento e emoções. Comportamento, agir. Se tu não tá gostando de onde é que tu tá, procura um outro lugar. Se tu conseguiu, tentou se conectar e não deu, fez esse passo a passo que eu te falei, infelizmente, a vida é assim. Vai ter pessoas difíceis que tu vai ter que simplesmente só cumprimentar e depois evitar. Faz parte. Tem outras que tu vai conseguir se conectar, na maioria das vezes, se conectar com elas e ter um relacionamento bacana. Beleza? Esse é o vídeo de hoje da galera da base, da série Galera da Base. A gente vai fazer mais vídeos aqui. Espero que você tenha gostado. Me diz aí o que tu achou, se tem mais alguma coisa que tu acredite que vai complementar esse vídeo com um conteúdo denso aqui, falando sobre como lidar com pessoas difíceis. Isso aqui tu pode repetir no teu dia de trabalho, no teu dia a dia da empresa, lá no dia a dia de trabalho, né, da empresa, na tua família, no dia a dia que tu vai sair por aí, conversar com pessoas, na negociação. Acha um ponto comum, gera um micro resultado e depois evidencie algo que está atrapalhando essa pessoa e que tu vai conseguir ajudar ela a melhorar isso, que essa carinha fechada dela vai gerar muito resultado e ela vai te agradecer sempre. Se tu gostou do vídeo, deixa um comentário aqui. Se tu não gostou, deixa um comentário também, eu quero ouvir. Se tu gostou, dá um joinha aí. Se tu não gostou, dá um dislike. Tanto faz, eu quero só que tu se movimente e haja aí, faça alguma coisa. E também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não sei se tu é inscrito aqui no canal, é importante que tu se inscreva toda vez que sai um vídeo, tem live, conteúdo. Aciona aí o sininho e se inscreva no canal, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, tu vai ser avisado. Beleza? Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo. Não se esquece, a única coisa que depende de você é os seus comportamentos e as suas emoções. Se a pessoa, tu tentou fazer isso e não deu certo, deixa ela aí, cara. Tem gente que vem pra tua vida, agradece e diz muito obrigado por ter chegado na minha vida e ter agregado. E tem pessoas que vieram e saíram, deixa aí. Deixa aí, agradece aquilo que ela te trouxe de aprendizado, mas não fica agarrado porque, cara, não depende de ti essas coisas. Cuida do teu comportamento, das tuas emoções. Até o próximo vídeo. Valeu!